sempre louvarei os feitos do meu Jesus naquela cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, estamos aqui para te adorar. Vimos para te adorar, Senhor, mesmo que cada família em sua casa, a igreja em casa, adorando ao Senhor. Estamos separados fisicamente, mas estamos unidos no mesmo Espírito, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoa cada um que neste momento estamos juntos nesse culto de adoração ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, amados do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações, estejam fazendo com que as lutas, as tempestades, as situações adversas que surgem, sejam motivos de estímulo para vencermos, porque as dificuldades são estímulos para quem sabe vencer. E nós sabemos porque adoramos a um Deus vencedor, que através de toda a história demonstrou o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Desde o Éden que Satanás tem buscado manchar a dignidade do Deus eterno, mas não consegue, porque o seu poder está acima de todo e qualquer poder, de toda e qualquer autoridade. Os homens se julgam poderosos em seus postos, dependendo da posição que ocupa, se julgam poderosos. O seu poder é apenas permitido por Deus em um tempo provisório. Mas na hora que o Senhor assim o quer, retira de suas mãos toda e qualquer autoridade, todo e qualquer poder. Tem sido assim ao longo da história. Não é diferente nos dias presentes e nos dias por vir. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É esse Deus que nós amamos, que nós servimos e que entregamos a nossa vida, o nosso ser. Portanto, amados, que esse Deus maravilhoso seja o nosso alvo constante e que nós possamos temer o seu nome e adorá-lo de todo o nosso coração, em toda a nossa maneira de ser e agir. Que a todos quantos estão ao nosso alcance neste momento e aqueles que ainda verão esse culto porque estará disponível no YouTube, que Deus esteja abençoando as suas vidas, que esse seja um dia de muita bênção para as nossas famílias, para cada um de nós. Que a graça do Senhor se manifeste em nossas vidas. Hoje, pela graça, pela bondade do meu Deus, estou completando 40 anos de ministério pastoral.
dia 26 de abril de 1980, no templo da primeira Igreja Batista do Pará. Eu tive o privilégio de receber a imposição de mãos do presbitério, ordenando-me, consagrando-me para o desempenho do ministério que o Senhor me confiou. Hoje, 40 anos depois, eu olho o passado e vejo o quanto Deus me abençoou, o quanto fui abençoado e o quanto fui instrumento de bênção, porque o Senhor assim aprove. 7 igrejas pastoreadas, incluindo a atual, esta amada igreja que me recebeu de maneira tão maravilhosa e que me tem amado de maneira tão preciosa. Eu sou muito grato a Deus por isto, e os irmãos sabem que não há nenhuma palavra de bajulamento de minha parte ao falar isso, porque esta é uma realidade daquilo que temos desfrutado nesses 4 anos e 2 meses que estamos juntos no pastoreio desta querida igreja. Que Deus a todos retribua e a todos nos abençoe, e que os dias por vir sejam mais e mais conduzidos pelo Senhor. Deus em Cristo é o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4 e os versículos 12 a 14. Esse texto precioso da palavra de Deus, palavra do nosso amado apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Então, nesse capítulo, ele diz, e nós estaremos refletindo nele daqui a pouco também, diz o que nós vamos acompanhar agora. Colossenses 3, de 1 a 4, de 12 a 14, diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que Deus aplique ao meu coração, ao seu coração, esta porção preciosa da sua palavra, e que nós possamos entender o quanto é necessário confiar de forma plena e completa no Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor agora, e enquanto nós fazemos, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos bens. Nós queremos louvar a Deus e agradecer porque os irmãos permanecem fiéis ao Senhor, não tem faltado o sustento na casa do Senhor, porque os irmãos têm buscado fazer, seja através do depósito bancário, transferência bancária, ou seja, o irmão pedindo que um dos nossos tesoureiros vá até a casa buscar. O certo é que nós temos trazido mantimento à casa do Senhor, e isso é tremendamente agradável. Louvo a Deus pelo amor, pelo zelo e pela fidelidade do povo de Deus. E nós vamos cantar agora, enquanto nós vamos dedicar ao Senhor os nossos bens. Sejam aqueles que nós já transferimos para o banco, já entregamos, ou seja, aqueles que nós temos em mãos para dedicar ao Senhor, nós vamos consagrar a Ele nesse momento.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Quero buscar-te, quero ver a tua face, quero estar seguro nas tuas mãos. Queridos, nós vamos ter um momento de oração agora. Vamos agradecer a Deus os dízimos, as ofertas consagradas no altar do Senhor, mas também vamos interceder, nós vamos agradecer. Eu tenho aqui no grupo da nossa querida PIBS um pedido de oração, um período de oração por todos as nossas famílias da PIBS, mas em especial a família pastoral, pelos 40 anos à frente desse ministério. Que Deus esteja sempre conosco. É um pedido do nosso irmão Mauro. Obrigado, querido Mauro. E vamos agradecer realmente, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Agradecer a vida da igreja, orar pelas famílias, cada um em particular agora, lembrando das famílias da igreja. Que Deus esteja nos conduzindo, nos abençoando a cada momento. Nós estamos passando por um momento muito complicado, muito difícil, de crise das nações. Crise movida pelo Covid-19, que tem complicado a vida de tanta gente, tem ceifado tanta gente, tem complicado a vida de muitas nações, e há interesses por trás disso, a gente sabe, mas nós temos que clamar a Deus pelas famílias enlutadas. Eu tenho aqui um pedido da Áurea, minha filha, orando pela Daniela, que é sua aluna, e a família. Nós passamos aos irmãos esse pedido na semana passada, e ontem pedimos um relatório da Áurea sobre a família. E tivemos a informação de que essa menina Daniela é sobrinha, é aluna de Áurea, e ela está se recuperando bem do vírus. O seu esposo, que estava sob respirador, já saiu do respirador, está na enfermaria e está se recuperando. A sua sogra, no caso, já era
portadora de câncer, portanto, em grupo de risco, e foi internada por causa disso, e por causa desse internamento ela contaminou a família e ela veio a óbito. Então nós precisamos orar agora pela recuperação da família. Os seus filhos também foram contaminados, estão em recuperação, e o filho, no caso, que saiu do respirador, está na enfermaria e, segundo diz, saindo do perigo. Então vamos agradecer a Deus por essa vitória. O povo de Deus tem orado e nós temos colocado nossa vida diante do Senhor, orando pela nossa denominação, orando pelos pastores, de modo geral, pelas igrejas, por esse tempo em que nós estamos convivendo. E também estamos vivendo uma crise política muito grande, seja nas nações, mas em particular no nosso país. Os homens não se entendem, julgam ter nas mãos o poder, mas se esquecem de que o poder não é deles, é do Senhor. Alguém já disse que se quiser conhecer o caráter de um homem, dê poder nas suas mãos. E nesses dias nós temos visto a manifestação do caráter de muitos, seja na ação, seja no falar, seja numa imprensa parcial, que não sabe agir com parcialidade, não sabe ser neutra nos pontos, mas é uma imprensa tremendamente parcial. E nós vemos toda essa situação que acaba confundindo a nossa mente. Mas como disse, nós que temos a mente de Cristo, não podemos nos deixar abater por isso, mas devemos ser sensatos em o nosso julgamento. Por quê? Porque quem julga, na verdade, é o justo juiz. É o nosso Deus que tem o poder e a autoridade para julgar as nações, para julgar o procedimento do homem, para julgar o caráter do homem, para julgar, enfim, a tudo aquilo que diz respeito à nossa humanidade, porque Deus verdadeiramente está acima de tudo e acima de todos. Vamos orar ao Senhor, então, agradecendo a Deus e colocando diante dele esses pedidos, esses motivos. Estou olhando aqui ver se tem mais algum pedido. Aqueles que ficaram sem informação, tal, nós não temos nenhum pedido. Vamos orar ao Senhor então. Querido Deus, mais uma vez nós nos prostramos diante do Senhor e nós queremos te agradecer as bênçãos, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecer o privilégio da fidelidade de podermos consagrar a Ti dízimos e ofertas alçadas no Teu altar. Que o Senhor abençoe as mãos que contribuíram e que nunca nos falte o gozo, nos falte a alegria de podermos tributar ao Senhor aquilo que Te convém. Ó Deus, que sejamos verdadeiramente adoradores em toda a nossa maneira de ser. Pai, nós queremos Te agradecer todo o cuidado que tem tido em nossas vidas e nós queremos pedir ao Senhor que abençoe, que dê paz aos aflitos, às famílias enlutadas, a tantas famílias que estão sofrendo, que estão neste momento sentindo a dor da perda de um ente querido, ou até mais de um. Que o Senhor tenha compaixão e abençoe. Agradecendo a vida de Daniela, sua família, que o Senhor continue abençoando e dirigindo, ó Deus, essa família, dando plena recuperação. Oramos, Deus querido, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo presidente, pelos poderes constituídos. Deus, a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que esses homens temam ao Senhor, que esses homens entendam que há alguém superior ao projeto deles. Ó Deus, e que aqueles que teimam em resistir à Tua palavra, que sejam julgados não somente com a justiça humana, mas sobretudo com a justiça divina, porque o Senhor tem o tempo da prestação de contas e nós sabemos disso. Deus aceita a nossa gratidão por tudo. Nós oramos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos meditar com vocês e meditar com
aqueles que nos acompanham nesse momento, sobre esse texto precioso da palavra de Deus que nós lemos neste momento, de Paulo escrevendo aos Colossenses. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo começa esse capítulo com uma conclusão. Portanto, isto significa dizer que ele vem de um argumento anterior. Ele está argumentando algo anterior em que ele vem agora dizer, portanto, façam isto. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo vem tratando da nossa posição de salvos pela graça de Deus, a nossa união com Cristo. Ele está tratando daquilo que Jesus fez por nós, de quem nós somos em Cristo Jesus, para depois, então, ele falar sobre o que devemos fazer. No primeiro capítulo, Paulo expressa a sua gratidão pela fé dos colossenses. Nos versículos 3 a 8, ele dá graças a Deus, ele louva ao Senhor, ele expressa a gratidão pela fé que os colossenses têm demonstrado. E esta fé é resultado da sua vida em Cristo. Nos versículos versículo seguinte, ele exalta o caráter de Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele destaca o papel reconciliador de Cristo por meio da sua morte, para nos apresentar perante Ele santos e irrepreensíveis. Isso nos versículos 15 a 23. Ele destaca ainda a missão que lhe foi confiada de desvendar o mistério do Evangelho aos gentios, nos versículos 24 a 29. Então observe que nesse primeiro capítulo, Paulo expressa sua gratidão pela fé dos colossenses, ele destaca o papel reconciliador de Cristo Jesus entre Deus e os homens, reconciliando o homem consigo mesmo. Ele destaca aquilo que lhe foi confiado, o ministério que lhe foi confiado de desvendar esse mistério aos gentios. No segundo capítulo, Paulo destaca a exaltação do cristianismo. Se no primeiro capítulo ele destaca Cristo Jesus, destaca o seu papel reconciliador, destaca a fé dos colossenses, no segundo capítulo ele destaca a exaltação do cristianismo acima de toda a ciência e de todo sentimento religioso, acima da filosofia, versículos 1 a 10, acima do legalismo, versículos 11 a 17, acima do misticismo, versículos 18 e 19, acima do ascetismo, versículos 20 a 22. Ou seja, o verdadeiro cristianismo, não o cristianismo em termos de religiões, em termos de sentidos religiosos, filosofias religiosas que se chamam cristãos, chamam de cristianismo, não. Nós estamos falando do cristianismo oriundo de Cristo Jesus, oriundo da cruz,
e do túmulo vazio, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, dando a sua vida, quando ele diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Então foi Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, foi através desse ato que ele fundou o cristianismo, ou seja, fundou a igreja, a sua igreja como corpo de Cristo. E o verdadeiro cristianismo está centrado não em religião, porque nem todo caminho vai para casa, nem todo caminho leva a Deus, como costumam dizer. Mas o verdadeiro cristianismo foi fundado no sangue redentor de Cristo Jesus para salvar o homem do seu pecado. Por isso que Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, o Deus eterno que se fez homem para ser único e eterno mediador entre Deus e os homens. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não há outro meio, outra alternativa, outro sentimento religioso, outra filosofia religiosa que nos possa conduzir a Deus, que nos possa conduzir aos céus. São invenções humanas. O sábio Salomão diz em Eclesiastes que Deus criou o homem reto, mas ele criou muitas invenções. Então nós precisamos observar aqui, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, é o primogênito da criação. E ele veio para nos apresentar perante ele santos inculpáveis. E agora no capítulo 2, Paulo diz que o cristianismo genuíno, puro, verdadeiro, o cristianismo fundado por Cristo Jesus, Senhor nosso, ele está acima da filosofia, ele está acima do legalismo, do misticismo, do ascetismo, acima de qualquer ideia humana. Precisamos crer nisso, precisamos entender isso, precisamos pela fé olhar verdadeiramente para Jesus. E agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo passa da teoria à prática, ou seja, ele diz: se vocês estão em Cristo, se foram verdadeiramente salvos por Ele, então é hora de mostrar na prática o que vocês dizem ser. Ou seja, se vocês foram alcançados pela graça, se vocês foram salvos por Cristo Jesus, se vocês foram resgatados do poder das trevas, se vocês foram restaurados para o reino do seu amor, se vocês foram libertos da condenação, vocês precisam agora mostrar na prática aquilo que vocês são. É o que Tiago viria dizer mais tarde, que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E quando ele diz que a fé sem as obras é morta, porque são as nossas atitudes, as nossas ações que demonstram o tamanho da nossa fé. Então Paulo diz aqui: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, busquem as coisas que são de cima, busquem as coisas onde está Cristo Jesus assentado à destra de Deus. Nós vamos considerar alguns aspectos do texto para nossa reflexão nesta manhã, retirando algumas expressões do texto. Primeiro, se ressuscitaram, e Paulo diz: se vocês ressuscitaram, foram ressuscitados, então se ressuscitaram significa dizer, ou implica dizer, que morreram. Não há ressurreição sem morte. Não pode haver uma ressurreição se não houver a morte. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e tínhamos prazer na satisfação da carne e dos seus desejos. Todo aquele que está morto em delito e pecado tem prazer na carne e nos desejos da carne. Todo aquele que continua morto nas suas transgressões encontra satisfação na carne. Mas o apóstolo Paulo diz nos versículos 4 a 6 desse capítulo 2 de Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observem, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, sendo Deus de misericórdia, ele estando mortos em nossos pecados, quando ele nos libertou, quando ele nos resgatou, ele nos deu vida, e nos deu vida com Cristo, juntamente com ele. Isso implica dizer que para ressuscitarmos com Cristo, nós tivemos que morrer com Cristo. Morrer para o mundo e suas paixões, a fim de viver para Deus. Servir não mais às nossas vontades e desejos, mas responder à vontade daquele que nos remiu. Não é mais a nossa vontade pessoal que prevalece, não é mais o que nós queremos, não é mais o que nós pensamos, não é mais o eu acho, eu penso que é assim, eu acho que é assim, não é mais o nosso querer, mas é a vontade daquele que nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Um segundo aspecto a observar aqui é que uma vez mortos para o mundo e ressuscitados com Cristo, nosso alvo agora é Cristo e viver para Ele. Se nós fomos mortos para o mundo, então a nossa visão agora, como ressuscitados com Cristo, é viver para a glória dEle. E aqui eu quero destacar no texto 2 verbos que se encontram no imperativo: buscar e pensar. Observe o versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, versículos 2 e 3. Buscar, o dicionário diz que tratar de descobrir, procurar, examinar, investigar. A ideia básica do texto é empenhar-se por algo, esforçar-se para alcançar, buscar até encontrar. O verbo buscar implica um esforço perseverante. Jesus diz mesmo que nós devemos buscar, buscai e recebei, buscai e achará. No versículo ele fala sobre a oração. No capítulo 6, versículo 33 de Mateus, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus. A ideia de buscar a prioridade é o reino de Deus. A prioridade não é a nossa vontade. Não significa dizer que nós vamos agora viver contemplando o tempo todo em adoração, mas significa dizer que a nossa prioridade, entre aquilo que nós temos que escolher, entre aquilo que nós temos que optar, a nossa opção tem que ser sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o próprio Senhor acrescenta à nossa vida, acrescenta à nossa existência. Em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, Jesus diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, nessa parábola, Jesus compara esse negociante, ele procura pérolas valiosas. E ele encontra várias, mas ele encontra uma preciosíssima, de um valor extremo. E ele vai, se desfaz de todas as outras que ele tem. E agora vem e adquire esta pérola preciosa, porque esta é prioridade, essa é de grande valor. Nós temos no nosso viver muitas coisas boas. Nós temos muitas atividades, nós temos muitas preciosidades, mas o desafio do reino é darmos prioridade ao reino de Deus. Não significa, como disse, que nós vamos ver uma vida
piega, uma vida de contemplação, como o budismo. Não é isso que está se referindo. Está se referindo que a prioridade nossa, em todas as nossas escolhas, é a vontade de Deus, é a direção de Deus, é o julgamento de Deus em nossas vidas, é o gozo do Senhor em nossas vidas, é o reino de Deus em primeiro lugar. A batalha do aperfeiçoamento espiritual começa com a mudança de mentalidade e a mudança de foco. O que nós focamos, o que é importante para nós? O que é precioso para nós? Então começa nesta mudança. E é por isso que os cristãos devem pensar, buscar e pensar nas coisas celestiais, ou seja, nas coisas lá do alto. O outro verbo que nós temos aqui é o verbo pensar, e o dicionário descreve como refletir, raciocinar, meditar, avaliar pelo raciocínio. O texto traz a ideia de pensar insistentemente a respeito de algo, ter um foco, ter um pensamento que se manifesta. O texto traz essa ideia e Paulo diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem, ou seja, empenhem-se por encontrar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem, reflitam, meditem, avaliem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. É isso que deve ocupar a nossa mente. O próprio Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, isto nós devemos pensar. Com esse argumento, Paulo agora dá a razão para essa nova prática da vida. Quando ele diz, portanto, se já ressuscitastes, se já são ressuscitados com Cristo, busquem, pensem. Ele agora dá as razões. Ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus já havia afirmado, quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Agora Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo. Jesus diz que a nossa vida está nas mãos dele e ninguém pode retirar. E agora Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Chama a sua atenção para as duas preposições nessa afirmação de Paulo, com e em. Ele diz, com Cristo, e essa expressão denota uma relação de união, ou seja, estamos unidos com Cristo. A segunda preposição, em, diz em Deus, que dá a ideia de descanso. Eu estou com Cristo descansando em Deus. Você me entende? Estou com Cristo descansando em Deus. Cristo está em Deus, nós estamos com Cristo, nós e Cristo estamos em Deus. Que bênção, que privilégio. Vou repetir, Cristo está em Deus, nós estamos com Cristo, nós e Cristo estamos em Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo. Em Romanos 8,17 ele diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos herdeiros de Deus com Cristo e somos com Cristo glorificados em Deus. Que tamanho privilégio, queridos!
Alguma religião pode dar essa garantia, essa segurança? Alguma filosofia, alguma ideologia pode dar essa segurança? Não, senhores. Não, meus queridos. Não, meus irmãos. Só Jesus Cristo nos dá esta garantia. Só a vida escondida em Cristo pode estar segura em Deus e pode ser glorificada em Deus. Concluindo então, se a nossa vida está escondida em Cristo, implica dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele tem garantida a nossa vida em Suas mãos e com a confirmação de Deus. Se já morremos com Cristo, diz Paulo escrevendo aos Romanos 6,18, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Se nós morremos com Cristo, se fomos ressuscitados com Cristo, nós vivemos e viveremos com Ele. Assim, diz Paulo, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Nós não vivemos por visões, por ideias humanas. Nós não vivemos com os nossos olhos fixos naquilo que nós vemos. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós vivemos com os nossos olhos fixos não no que nós vemos, mas no invisível de Deus, naquilo que olhos não viram, que corações não perceberam, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nesta visão de fé e de confiança que nós nos firmamos. A nossa esperança é o Senhor. Os nossos olhos devem estar fixos nele. Devemos buscar o que vem dele e devemos viver para a glória dele. Que ele nos abençoe, que nos dê sua paz e nos dê a tranquilidade que precisamos para esses dias de tanta turbulência, de tanta angústia, de tanta aflição, de tanta covardia humana, de tanto egoísmo, que em meio a tudo isso, em meio a todo esse mar tempestuoso, nós tenhamos paz. Logo mais à noite, voltaremos a cultuar o nosso Deus. Estaremos refletindo, queridos, à noite sobre calma. Jesus está no barco. Jesus está nos guardando e controlando toda a tempestade. Vamos orar mais uma vez, encerrando o culto. Logo em seguida, nossa equipe de louvor, reduzida em número devido às circunstâncias que nós conhecemos, mas estaremos louvando ao Senhor, encerrando o culto desta manhã. Deus querido, Senhor nosso, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Não seja como nós queremos, mas como Tu queres. É que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor. Que os nossos objetivos sejam os Teus objetivos. Mais uma vez, Senhor, clamamos pela nossa nação. Clamamos por aqueles que estão infectados, que estão hospitalizados, que estão em estado crítico. Que os Teus anjos estejam acampados, estejam abençoando os profissionais da saúde, o trabalho que fazem, estejam lhes dando sabedoria. Aqueles que estão em recuperação, Senhor, o Senhor continue abençoando. Quero lembrar minhas sobrinhas lá na Itália, que foram afetadas com o vírus e que estão em recuperação. Que o Senhor as abençoe. Eu quero lembrar minha sobrinha lá nos Estados Unidos, que tem desfrutado da Tua bênção, do Teu cuidado, justamente com seu esposo,
os familiares, os meus familiares espalhados neste Brasil, neste mundo, os nossos familiares, onde quer que se encontrem, Deus, familiares do teu povo, a tua igreja invisível, espalhada em toda a face da terra, as juntas missionárias, os executivos, ó Deus, os missionários, aqueles que proclamam a tua palavra, ó Pai, que nós possamos com alegria cantar ao Senhor. Tu és o nosso Deus, nós te amamos, Senhor. Dá-nos um dia abençoado e abençoador. Seja sobre nós a graça preciosa do Deus eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, a graça do Senhor seja conosco. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio a louvores, no canto dos santos. Deus habita em meio a louvores, no canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres no feitos do Pai, a Te louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui.
louvai a Deus aqui. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.